No entanto, à medida que meu argumento avança, irei provar que aquilo que parece ser mal não é realmente. Por enquanto digo isso: aquilo que você chama de tratamento severo, infortúnios e coisas contra as quais devemos rezar, são, na verdade, coisas vantajosas. Em primeiro lugar, para aqueles a quem acontecem, e em segundo lugar, para toda a humanidade, pela qual os deuses se preocupam mais do que pelos indivíduos. E em seguida, que esses males lhes acontecem como o próprio consentimento deles, e que os homens merecem suportar infortúnios se estão relutantes em recebê-los. A isso acrescentarei que os infortúnios ocorrem assim por destino, e que eles acontecem aos homens bons pela mesma lei que os torna bons. Depois disso eu te convencerei a nunca sentir pena por qualquer homem bom, pois embora ele possa ser chamado de infeliz, ele não pode realmente ser. De todas essas proposições, aquela que mencionei primeiro parece ser a mais difícil de provar. Quero dizer, as coisas que tememos e nos assustam são vantajosas para aqueles a quem elas acontecem. É, você diz, vantajoso para eles serem exilados, ficarem necessitados, enterrarem seus filhos e esposa, serem publicamente desonrados ou perderem a saúde? Sim, se você se surpreende com isso, sendo vantajoso para qualquer pessoa, também ficará surpreso com alguém se beneficiando de cortes e cauterizações, ou de fome e sede também. No entanto, se considerar que alguns homens, para serem curados, têm seus ossos raspados e parte deles extraídas, que suas veias são puxadas e que alguns têm membros amputados, pois não poderiam permanecer em seu lugar sem prejudicar todo o corpo, você me permitirá provar também que alguns infortúnios são para o bem daqueles a quem acontecem, tanto por Hércules quanto algumas coisas que são louvadas e desejadas, tornam-se prejudiciais para aqueles que as desfrutam, como indigestões, embriaguez e outras questões que nos matam através do prazer. Entre muitas grandes afirmações de nosso Demétrio, está esta, que acabei de ouvir e que ainda ressoa e ecoa em meus ouvidos. Ninguém, disse ele, me parece mais infeliz do que o homem a quem nunca aconteceu nenhum infortúnio. Ele nunca teve a oportunidade de se testar, embora tudo tenha acontecido a ele de acordo com seu desejo. Sim, até mesmo antes de formar um desejo, ainda assim os deuses o julgaram desfavoravelmente. Ele nunca foi considerado digno de vencer a má sorte, que evita os maiores covardes, como se dissesse: por que devo escolher aquele homem como meu adversário? Ele imediatamente se renderá. Não precisarei de toda a minha força contra ele. Será posto em fuga apenas com uma ameaça e nem ousará me enfrentar. Deixe-me procurar por alguém com quem eu possa lutar corpo a corpo. Envergonho-me de entrar em batalha com alguém que está preparado para ser derrotado. Um gladiador considera uma desgraça ser confrontado com o inferior, e sabe que vencer sem perigo é vencer sem glória. Assim também a sorte,
Ela procura os mais corajosos para enfrentar, despreza alguns e busca os mais inflexíveis e íntegros dos homens para exercer sua força contra eles. Ela testou o fogo de Múcio, a pobreza de Fabrício, o exílio de Rutílio, a tortura de Régulo, o veneno de Sócrates, a morte de Catão. Somente a má sorte descobre esses exemplos gloriosos. Múcio estava infeliz porque agarrou o fogo inimigo com a mão direita e por vontade própria pagou o preço de seu erro? Porque ele venceu o rei com a mão queimada, embora não tenha vencido quando empunhava uma espada? Seria ele mais feliz se tivesse aquecido a mão no seio de sua amante? Fabrício estava infeliz porque, quando o Estado podia poupá-lo, cultivava sua própria terra? Porque ele lutou contra a riqueza tão intensamente quanto contra Pirro? Porque ele jantava ao lado de sua lareira, com as raízes e ervas que ele mesmo arrancava, enquanto limpava seu campo de temperos daninhas, apesar de ser um homem idoso e que já tinha desfrutado de um triunfo? E então, ele seria mais feliz se tivesse se empaturrado de peixes de terras distantes e aves capturadas em terras estrangeiras? Se tivesse despertado a letargia de seu estômago, enjoado com mariscos do mar alto e baixo? Se tivesse empilhado uma grande quantidade de frutas ao redor de uma caça de primeira categoria, pela qual muitos caçadores foram mortos ao tentando capturar? Rutílio estava infeliz porque aqueles que o condenaram teriam que justificar o motivo por todas as eras? Porque ele suportou a perda de sua pátria com mais compostura do que seu exílio? Porque foi o único homem que se recusou a conceder algo a Sula, o ditador, e quando foi chamado de volta do exílio, foi apenas ainda mais longe e permaneceu exilado? Que aqueles, disse ele, que caem em tua sorte afortunada em Roma, vejam o fórum encharcado de sangue, e as cabeças dos senadores acima do poço de Servilho, o lugar onde as vítimas das proscrições de Sula foram despojadas, os bandos de assassinos vagando livremente pela cidade e muitos milhares de cidadãos romanos assassinados em um só lugar, depois, aliás, de uma promessa de clemência, que aqueles que não podem se exilar contemplem tais coisas. Bem, Lúcio Sulla é feliz porque, quando ele desce ao fórum, um espaço é feito para ele com golpes de espada, já que permite que as cabeças dos cônsules sejam mostradas a ele e define o preço do sangue através do questor e do tesouro do Estado? E este foi o homem que aprovou a Lei Cornélia. Agora vamos falar sobre Régulo. Que injúria a sorte lhe fez quando o tornou um exemplo de boa-fé, um exemplo de resistência. Eles perfuraram sua pele com pregos. Onde quer que ele apoie seu corpo cansado, repousa sobre uma ferida. Seus olhos estão eternamente abertos. Quanto maiores são seus sofrimentos, maior é sua glória. Você quer saber o quanto ele está longe de se arrepender por ter valorizado sua honra a tal preço? Cure suas feridas e o envie novamente para a casa do Senado. Ele dará o mesmo conselho. Então, você acha que Mecenas é um homem mais feliz, pois quando atormentado pelo amor e chorando pelas repulsas diárias de sua esposa mal-humorada,
busca o sono ouvindo melodias distantes? Embora ele se embriague com o vinho, se distraia com o som de águas correntes e desvie seus pensamentos perturbados com mil prazeres, ainda assim não dormirá mais em suas almofadas de plumas do que régulo na tortura. No entanto, consola o último, pois este sofre em nome da honra e desvia seu tormento para a causa dos mesmos, enquanto o outro, cansado de prazeres e doente de excessos, é mais prejudicado pelo motivo de seus sofrimentos do que pelos próprios. O vício não tomou posse tão completamente da raça humana, de maneira que, se os homens pudessem escolher seu destino, poderia existir qualquer dúvida, menos de que mais escolheriam ser régulo a mecenas. E se houvesse alguém que ousasse dizer preferir ter nascido mecenas a régulo, esse homem, quer ele diga ou não, preferiria também ter sido Terência do que Cícero. Você considera que Sócrates foi maltratado porque ele tomou aquela poção que o Estado lhe deu como se fosse um encanto para torná-lo imortal e discutiu sobre a morte até a própria morte? Ele foi maltratado porque seu sangue congelou e o fluxo de suas veias gradualmente parou à medida que o frio da morte se espalhava por elas? Quanto mais este homem deve ser invejado do que aquele que é servido com pedras preciosas e cuja bebida uma criatura habituada a todos os vícios, um eunuco ou até ele mesmo, resfria com neve em uma taça de ouro? Homens como esses vomitam tudo o que bebem, em miséria e nojo pelo sabor de sua própria bile, enquanto Sócrates bebe alegre e voluntariamente seu veneno. Quanto a Catão, já se disse o suficiente, e todos concordam que a maior felicidade foi alcançada por alguém escolhido pela própria natureza, como digno de enfrentar todos os seus terrores. A inimizade, diz ela, dos poderosos é dolorosa, portanto que ele seja imediatamente confrontado por Pompeu, César e Crasso. É doloroso, ao concorrer a cargos públicos, ser derrotado por inferiores, portanto que ele seja derrotado por Vatínio. É doloroso participar de guerras civis, portanto que ele lute em todas as partes do mundo pela boa causa, com igual obstinação e má sorte. É doloroso colocar as mãos em si mesmo, portanto que ele o faça. O que vou ganhar com isso? Que todos os homens possam saber que essas coisas, as quais considerei dignas de serem enfrentadas por Catão, não são males reais.